Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui, eu sou o professor Eduardo, aqui do programa Teleaula Parnamirim, em parceria com a Band. Estamos trazendo para vocês mais uma aula de produção textual, ok? E eu quero que vocês hoje prestem muita atenção, porque hoje nós vamos tratar sobre um assunto, o artigo de opinião, que alguém pediu para mim outras vezes: professor, fala um pouco sobre o artigo de opinião, que foi a prova do ano passado, foi artigo de opinião, e sempre tem caído o artigo de opinião. Até comentei com vocês que nos outros momentos, né, então acho que já 4 anos seguidos, 4 anos seguidos com o artigo de opinião, 5 anos, se não me engano, e aí anteriormente a artigo de opinião foi carta, né, passamos um bom tempo com carta, e agora com artigo de opinião. Há quem diga por aí, e eu não sei afirmar isso, não sei confirmar, aliás, que o IFRN vai manter o padrão desse gênero até durar esse exame de seleção. Eu também não sei afirmar isso. Mas enquanto isso, a gente vai se preparando. O artigo de opinião, pessoal, ele tem uma definição, né? A gente vai aprender o que é artigo de opinião. Olha, o artigo de opinião é um gênero argumentativo, não esquece isso. Típico de jornais, revistas e blogs, tá? Então, isso é um artigo de opinião, tá bom? Ele é típico de jornais, revistas e blogs e é um gênero argumentativo. O que é um gênero argumentativo? No gênero argumentativo, você vai buscar a adesão, buscar a adesão dos seus ouvintes ou do seu leitor, no caso, né, na produção escrita. Você está expondo a sua opinião, o seu ponto de vista, e aí você vai fazer com que as pessoas concordem com você. No geral, a grosso modo, é isso. Tá? Mas é importante você perceber que há um público específico para isso. Jornais, revistas e blogs você vai encontrar aí nas mídias de internet ou mesmo nas mídias impressas. Tá bom? O artigo de opinião, pessoal, ele tem algumas características. Vamos a ela assim. Por enquanto, nós gostamos de chamar de características gerais, tá bom? Os gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. É um dos gêneros mais comuns. Se você observar, no cotidiano, quando fala cotidiano das cidades, no dia a dia das cidades, as pessoas buscam esse tipo de texto, esse gênero textual, porque é algo que busca a adesão, busca a concordância do público. Então, por isso ser um gênero tão comum no cotidiano das cidades. Tá? Também é publicado normalmente em jornais, como já foi dito, em revistas e blogs. Como assim? Normalmente, quando fala publicado normalmente, é porque é onde mais você vai encontrar essa vinculação, né, desse artigo de opinião. Porque você não vai fazer um artigo de opinião para colocar, por exemplo, no mural de uma igreja, que é muita informação. Geralmente no mural as pessoas buscam um gênero mais curto, mais compacto, entende? Então, neste caso, você tem aqui o gênero, o artigo de opinião, como é algo mais informativo, né, também, né, você tem aquela questão da informatividade, né? Há quem diga que também é um gênero muito comum nos jornais, é muito forte nos jornais, né? Basta você perceber que o articulista, quem escreve o artigo, é chamado de articulista, tá? O articulista, ele busca, quando ele escreve algo, quando ele busca a adesão das pessoas, ele busca a concordância das pessoas, ele coloca este texto à disposição das pessoas para que elas, de um modo que elas tenham acesso, antigamente só em jornais, né, impressos, ou jornais de TV, mas hoje você ligou ao computador, você tem lá as revistas digitais, etc, tá bom? Mas também tem como função apresentar e defender. Preste atenção nessas duas expressões. Apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Vamos dar ênfase aqui a apresentar e defender. Então, veja só, são duas coisas importantes. Às vezes você encontra no enunciado da prova
dizendo que o artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque ele tem essa função de apresentar e defender. Dissertar é um verbo que vem do latim, do verbo discere. Olha, eu usei até a pronúncia italiana, né? Mas do verbo discere. O que é o verbo discere? É o verbo dizer. Dizer. Então você vai dizer algo, dizer é apresentar, é expressar apenas. Dizer é isso. Então, discere. Daí vem a palavra dissertare, dissertar, tá? Dissertação, tá bom? Então, dissertar é isso, é dizer, é apresentar, tá bom? Agora mesmo, eu estou dissertando. Isso é uma aula, né? Então, eu estou dissertando, estou dizendo, ok? Agora, quando você defende aquilo que você está falando, você agora está argumentando, tá? Você está... Isso é uma defesa, é uma argumentação, tá? Então, preste bem atenção. Tem como função apresentar e defender um ponto de vista. E quando falamos de ponto de vista, estamos falando de aquilo que você pensa sobre aquele assunto. É a sua opinião sobre aquele assunto. É por isso que o nome é artigo de opinião. E ao contrário do que muitos pensam por aí, o texto não é um artigo de opinião só porque você começou assim a introdução dizendo, na minha opinião, não. Isso não faz do seu texto um artigo de opinião. Pelo contrário, na verdade, eu até ensino aos meus alunos a não usarem essa expressão, na minha opinião, no seu artigo de opinião. Tá ok? Porque não é assim que você defende ou apresenta a sua opinião sobre um assunto. Não. É com a escolha lexical, é com a escolha de palavras, a escolha correta de palavras para defender a sua tese. Ok? Então, tem como função apresentar e defender um ponto de vista. Sabe? Sobre o quê? Sobre um assunto relevante. Não pode ser um assunto qualquer, não, gente. É um assunto relevante para a sociedade, não é um assunto de peso. Tá? Então, pode perceber que as propostas de produção de um artigo de opinião nunca vão ser sobre assuntos banais, assuntos comuns ou quaisquer. Tá? Sempre é um assunto polêmico, que envolve polêmica, que envolve o interesse da sociedade. Tá bom? Então, além disso, muitas faculdades e universidades, diga-se de passagem, costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigo de opinião em seus vestibulares. Tá? Muitos vestibulares mesmo, de algumas faculdades e universidades, pedem ao candidato que produzam esse texto. Eu já conheço, inclusive, até empresas que, quando vão contratar alguns funcionários, eles também pedem uma produção de um artigo de opinião. Algumas empresas já estão fazendo isso. E isso é interessante, mostra para nós que, neste caso, em se tratar de uma empresa, está se preocupando com a forma que aquela pessoa, que aquele candidato, aquele emprego, defende um assunto ou se expressa sobre determinado assunto. Ok? Muito bem. Vamos para as características agora, as características mais formais. As características, né, já foi falado que é um gênero argumentativo, ou seja, você defende, tá? Você apresenta o assunto, sim, mas você tem que defender esse assunto. Você tem que argumentar, justamente defender, fazer com que, convencer as pessoas a concordar com a sua opinião. A outra coisa, uma das características ainda na forma é a questão da norma padrão, que em outras aulas eu chamei de norma culta, tá? É a linguagem formal, tá bom? Nada de gíria, nesse caso aqui, exige-se do candidato uma postura formal na escrita, tá? Então, eu vou até, eu acho que não nessa aula, em outra aula de redação, na próxima aula de redação, vocês vão ver exatamente, a gente vai analisar um texto, e nesta análise de texto, nessa análise de produção, eu vou mostrar a vocês o que uma pessoa usou, o recurso que a pessoa usou na sua redação para escrever uma gíria. Agora, lembra que eu falei na aula passada? Não usa gíria, mas se for necessário, você vai ter que usar de recursos linguísticos para te guardar do uso daquela gíria, né? Porque a gíria quebra o protocolo da linguagem padrão, da linguagem formal, tá bom? Que é a linguagem comum usada geralmente na produção de artigo de opinião, tá bom? O assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, aquilo que eu falei para vocês. Tá certo? Então, como assim de relevância coletiva? É importante, não é só importante para uma pessoa, para o articulista, por exemplo, para quem está escrevendo. Não, é importante para todo um público, tá? A quem se dirige aquele artigo de opinião. E por ser relevante,
para um coletivo, apresenta, então, fatos importantes. Não são, a gente vai ver em exemplos, repito, na próxima aula de produção textual, a gente vai ver um exemplo justamente de um artigo de opinião, de uma produção de um aluno aí, e aí vocês vão ver como que é diferente isso aqui, ok? Muito bem. A outra coisa é que o gênero tem uma função social clara. Qual que é a função social clara desse gênero? Promover o debate público sobre as demandas da sociedade, tá bom? E é interessante, e aí é que está o maior barato de você ter um artigo de opinião sobre um assunto polêmico, é que consegue, imagina só, quantas pessoas vão produzir um texto sobre, como foi da produção passada, do exame de seleção, vai produzir sobre aceitar ou não a pessoa que vem de fora, né, o imigrante, aceitar ou não a pessoa que vem refugiada de outros países, aceitar ou não. Isso é polêmico. Algumas pessoas não, algumas pessoas são bairristas, algumas pessoas são nacionalistas ao extremo. Não, estrangeiro vem para cá roubar nosso espaço, nossas vagas de emprego, etc, etc. E algumas pessoas pensam, não, temos que acolher, temos que ser solidários. Então, veja, isso divide a opinião. Neste caso, você vai perceber que esse debate público já é gerado no momento coletivo de produção, no momento em que o aluno, e aí eu não vou mais pensar, eu vou pensar em candidato, está produzindo aqui, milhares de alunos estão produzindo aquilo ali durante aquela prova, durante aqueles anos de seleção. Imagina, isso já é levar a refletir sobre isso, entende? Então você percebe aqui que é uma forma também que se tem de fazer com que as pessoas reflitam sobre assuntos relevantes. Tá? Daí o debate público é instaurado nesses momentos de produção textual também, ok? Da mesma forma, quando a gente leva para a sala de aula, no texto de vocês, por exemplo, nos livros de vocês, no livro didático, vocês vão ver aí muitas propostas de produção textual sobre esse artigo de opinião. E aí você tem, é claro, essa produção, geralmente, eu lembro o livro antigo que a gente adotava na nossa escola, o primeiro tema para debate, o primeiro tema para produção textual era sobre a gravidez na adolescência, entendeu? E eu achava um tema muito relevante, mas muito mesmo, porque às vezes é a realidade do nosso aluno, né? A gente vai ver ali, então, um assunto que é de interesse coletivo. Então, leva ao debate público, tá certo? Muito bem. Aí, depois que você entende essas características, vão para a estrutura desse artigo de opinião. Eu falei em aulas passadas dessa estrutura. A primeira parte é lembrar que um artigo de opinião é formado por título. Tem um título, tá bom? Depois que você percebe o título desse artigo de opinião, você tem agora o autor. Lembre-se que esse autor, ele vem imediatamente abaixo do título, alinhado à esquerda. Por que eu falo alinhado à esquerda? Eu já falei na aula passada. Quando você alinha à direita, se você colocar, imagina só que aqui, este telão aqui, nosso, ele é a margem da sua prova. Para eu alinhar lá naquele lado direito lá, fica difícil, porque eu não sei escrever, até sei, né? Mas fica complicado você escrever o nome do autor de lá para cá. É mais fácil você escrever daqui para lá, entendeu? Então, eu sugiro que você faça alinhado à esquerda, da margem 0, tá bom? É onde você vai colocar o nome do autor. Vou fazer uma pausazinha sobre esse autor e voltar mais uma vez ao título, para lembrar uma coisa a vocês. Título não é tema. Eu falo isso constantemente aos meus alunos na escola. Título não é tema. Preste atenção. O tema é o assunto da redação. O tema é sobre o que você está falando na sua redação. O título é o nome que você vai dar ao seu texto. Não esquece isso. Por exemplo, se o tema é meio ambiente, o seu título não pode ser o meio ambiente. Não pode ser isso. Tá? Até pode se você colocar mais alguma coisa, se você colocar vírgula e alguma coisa, você colocar o meio ambiente está morrendo. Ah, pronto, já é diferente, entendeu? Agora, se o tema é o meio ambiente, você coloca no seu título o meio ambiente, tá? Então eu gosto de dizer assim, título não é igual a tema, tá bom? No título, o título pode conter o tema, pode sim, mas o título não é tema, ok? O autor, ele fica imediatamente abaixo do título, alinhado à esquerda, acompanhado da preposição por, tá bom? Geralmente você vai colocar assim, por fulano e tal.
Tá? Preste bem atenção. No exame de seleção, nós temos também um grande problema se a gente não prestar atenção nisso. Na proposta de redação do ano passado, já veio o nome do pseudônimo temático, que é o nome do autor. O que é assim? Professor, o que é pseudônimo temático? O pseudônimo temático, ó, são duas palavras. Pseudo. Pseudo é uma palavra grega que significa falso. Pseudo, formado, ó, pseudônimo. E o que é pseudônimo? Pseudônimo. Ônimo é nome. Então, pseudônimo é nome falso. Então, é um nome falso, é um nome inventado. Tá bom? É um nome inventado. Agora, pseudônimo temático é o quê? É um nome falso inventado que tem a ver com o tema. Pronto, simples assim, resumir, né? Pronto. Então, na prova já tinha um pseudônimo temático, então você só precisava repetir aqui o nome que eles deram lá. Entendeu? Agora, se eles não deram pseudônimo temático, aí nós temos aqui uma certa polêmica, tá? Preste bem atenção. Quando eles não dão um pseudônimo temático, hoje eu aconselho os meus alunos a não assinarem. Tá? Eu até aconselho meu aluno a colocar só a palavra por, a preposição por. Por quê? Porque você está mostrando para quem está corrigindo a sua redação que você sabe onde deveria assinar se fosse para assinar. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque teve ano em que no exame de seleção não dizia nada se era para assinar ou se não era para assinar, não dizia nada. Então eu aprendi em anos passados que quando na proposta de redação não se vem o nome, ou seja, não se vem já prontinho o pseudônimo temático, você tem a liberdade de criar esse pseudônimo temático. Se você sabe criar, você pode inventar, tá bom? Agora, tem que ser um pseudônimo temático mesmo. Tem que ser um pseudônimo temático mesmo. Aí, por exemplo, teve um ano aí que não veio esse pseudônimo temático. Aí o que acontece? Meus alunos aprenderam comigo a criar pseudônimos temáticos, até bons, por sinal. O que acontece? Neste ano, eu tive muitos alunos que se prejudicaram porque eles criaram um pseudônimo temático e a banca de correção queria penalizar o aluno porque ele assinou a redação. Mas, ora, não está dizendo ali se você podia ou não poderia assinar. Tá bom? Então, em todo caso, hoje eu aconselho meu aluno, para evitar confusão, não assina, tá? Mas pelo menos coloca a preposição por. Então, coloca lá, se o seu título o meio ambiente está morrendo, pronto, parou ali, e pronto, não assina mais, tá? A não ser que eles tenham pseudônimo temático. Pronto, simples assim, tá ok? Professor, e se eu quiser criar? Não crie, não queira, tá? Não queira confusão não, então não assine. Aí o que você faz? Você vai continuar, depois você colocou o título, colocou agora o autor, você vai agora colocar a introdução, que foi o nosso tema de aula passado, certo? A introdução. Nós aprendemos a fazer uma introdução modelo, que é a introdução roteiro, onde a gente fala dos tópicos frasais e fala também do tema, ok? Foi uma bem bacana até, e que acidentalmente eu até cantei uma música do Casos antes, mas que depois deu tudo certo. Veja só, depois da introdução, você tem o desenvolvimento. Nós aprendemos na aula passada, dos que eu estou passando, de introdução para desenvolvimento. E aprendemos que o desenvolvimento ele contém os tópicos frasais, ou seja, as suas ideias, aquilo que você vai falar sobre o tema. Ok? Em seguida, a conclusão. Veja que a estrutura mesmo do artigo de opinião é essa. É nesta escala aqui. Professor, eu coloquei o nome do autor lá embaixo. Tem algum problema? Tem. Tá bom? Porque a gente aprende, todo articulista sabe que o nome do autor tem que ver em cima e não embaixo. Tá bom? Nos outros artigos, nos outros textos dissertativos, geralmente as pessoas colocam o nome lá embaixo. Mas neste aqui, em especial, no artigo de opinião, você coloca o nome do autor imediatamente abaixo do título. Tá bom? Pode pular a linha? Se eu não. E se eu pular? Problema seu, mas não pule não, tá? Deixe quieto, não pule. Deixe o jeito que está lá. Tá bom? Agora, preste atenção em outra coisa. Depois que você aprendeu a estrutura, a gente volta àquilo que a gente aprendeu sobre a introdução. Olha na introdução, por exemplo, a gente aprendeu que na introdução você fala sobre o tema, o assunto. O que é o tema? É o assunto que está sendo falado, entendeu? Qual era o tema do ano passado? Era sobre a imigração e os refugiados, tá certo? Então, aceitar ou não. Aí, pronto, você tem aqui o tema. Esse é o tema. Agora,
Lembra, tema não é título, título não é tema, tá ok? Aí, nessa introdução, você apresenta o tema e apresenta os tópicos frasais. Algumas pessoas também conhecem, ao invés de chamar de tópicos frasais, chamam de tópicos de parágrafos, tá? O que é isso? Gente, é a informação mais importante de cada parágrafo, tá bom? O que nós chamamos de tópico frasal é como se fosse o assunto daquele parágrafo, entendeu? É como se, por exemplo, nós damos às vezes, lá na escola, a gente gosta de chamar de ideia 1 e ideia 2, certo? Ou argumento 1 e argumento 2, entendeu? Neste caso aqui, na aula de redação, na aula de produção textual, a gente gosta de chamar, o nome correto a ser chamado é tópico frasal, tá bom? Ou tópicos de parágrafos, ok? E aí você, preste bem atenção, nessa introdução, você pode apresentar também a tese. E o que é a tese, gente? As pessoas confundem. A tese não é o título. A tese não é o tema. Não. A tese é a mesma coisa que a opinião. Que é a mesma coisa que o ponto de vista. O seu ponto de vista. Qual que é o seu ponto de vista sobre aquele assunto? Espera aí, preste atenção. Eu vou dar um exemplo, vai ficar mais claro para você. Mas você vai entender o que é tese, a opinião ou o ponto de vista agora. Você vai entender. Olha só. Isso aqui é o título de uma redação, de um artigo de opinião produzido por Débora Diniz e Gisele Carino, que foi publicado no jornal El País Brasil. Foi publicado e, inclusive, aqui, cadê? Voltando, mas desculpem. Observa aqui que esse título ele foi criado por essas alunas. E aí o que aconteceu? Foi criado por essas alunas e elas... Olha que coisa bacana. Violência obstétrica é o tema, tá? Mas na hora que ela colocou uma vírgula e deu continuidade ao discurso delas, ela transformou aquele tema em título. Ela criou um título a partir do tema. Lembre-se, eu falei que título não é tema, mas o seu título pode conter o tema, que é o caso aqui, ó. Elas vão falar na redação dela sobre violência obstétrica, ok? E aí ela colocou violência obstétrica, vírgula, uma forma de desumanização das mulheres. Quando elas fizeram isso, preste bem atenção, elas já estão expondo aqui no título a opinião delas sobre a violência obstétrica. Elas estão dizendo o que é que elas pensam sobre o assunto. Olha só, o que é? Se eu perguntasse, Débora ou Gisele, o que é para vocês violência obstétrica? Ela ia dizer, é uma forma de desumanização das mulheres. Quando elas falam isso, é a opinião delas sobre o assunto. Então, esta opinião sua sobre o assunto, esse seu ponto de vista sobre o assunto, nós chamamos também de tese, tá? E isso aqui pode vir, como o caso aqui que elas fizeram, pode vir já no título. Neste caso, já pode vir no título, tá bom? Mas pode vir também na introdução, ó. Essa introdução está disponível aqui, eu tirei desse site, tá bom? Modelo de redação e artigo de opinião, eu tirei. O assunto é sobre intolerância, tá bom? E aqui, ó, a polaridade não surgiu com a internet, é verdade. Jacobinos e girondinos, que culminaram na esquerda e na direita, aliados e eixo Estados Unidos, América e União Soviética, e questões menos importantes, como torcedores do Vasco versus torcedores do Flamengo, ou mesmo fãs de rock versus fãs do funk. Do mesmo modo, não é de hoje que a intolerância faz parte da nossa sociedade, fruto da nossa quase incapacidade de lidar com a divergência. Observa que introdução bacana que essa pessoa criou aqui. Agora, preste bastante atenção. Está disponível aqui nesse site, coloquei aqui disponível para vocês, quiserem dar uma vasculhada lá. Na outra aula de produção textual, na próxima aula, nós vamos trabalhar essa redação na íntegra, tá? Toda ela, que eu gostei muito dela. Mas aqui eu só quero destacar para vocês uma coisa. Primeiro, ele aqui, nesta redação, foi colocada aqui a opinião da pessoa, ou seja, a tese dessa pessoa, o ponto de vista dessa pessoa já está expresso na primeira linha, na primeira oração da introdução. A polaridade não surgiu com a internet. É como se perguntasse a ele ou a ela, e aí, surgiu quando? Surgiu quando? Uma coisa é verdade, não surgiu com a internet. Ele está falando aqui, tá bom? Aí vai citar história, etc. Mas, além disso, ainda reitera lá no final do parágrafo, não é de hoje que a intolerância faz parte da nossa sociedade.
tá? Não é de hoje, pronto. Então, reitera a opinião dele. Claro, uma opinião ainda fraca, uma opinião assim, que, a meu ver, podia ser mais elucidada, o que vai ficar bem mais claro no meio, né? No meio da introdução. Não vou falar muito dela, porque lá na frente vai falar sobre ela, tá? Mas perceba aqui, exatamente nesta introdução, que, ao contrário da outra, das meninas lá da Débora, da Gisele, que elas expressaram a opinião delas exatamente, ou seja, a tese veio expressa já no título. Aqui, este candidato preferiu expressar já na introdução, ou melhor, na introdução, em 2 momentos da introdução. Estão entendendo isso aqui? Então, você já sabe, você pode aprender com esses 2 exemplos, a fazer a sua tese, a expressar a sua tese já no título ou já na introdução, ok? Aliás, tem que ser expressa em um desses 2 momentos. Alguns preferem colocar no título, outros preferem colocar na introdução, outros preferem colocar nos 2, ok? Muito bem. Dessa forma, como diria nos filmes americanos, né? Continua, tá? Ou seja, isso aqui é um spoiler, tá, gente? Está dizendo que a gente vai falar ainda mais sobre esse mesmo assunto, neste mesmo canal, como diria, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Estou brincando com vocês. Entendam que a gente vai continuar sobre esse assunto, porque é muito importante. Já que artigo de opinião foi o tema reservado para o exame de seleção do ano passado, e de anos anteriores, então a gente sempre começa com ele, a gente sempre começa a treinar com ele, a trabalhar com ele, porque é um tema, é um gênero textual muito recorrente na escola, os professores estão aí cobrando, tá? O artigo, quando você chega na universidade, já vem um artigo científico, que é bem parecido com o artigo de opinião, só que a diferença é que o artigo científico ele é mais embasado, tem que ter argumentos mais embasados, tá bom? Enfim, mas por hora, o artigo de opinião tem sido um gênero de produção muito cobrado nas escolas, principalmente no ensino médio, chega no Instituto Federal também, tá bom? Então, vamos ficar assim de olho nesse gênero, porque ele é muito, muito mesmo, como a gente viu aí, muito explorado, não só em jornais, em blogs, mas enfim, as universidades e os institutos federais estão aí de olho nesse gênero, tá bom? Aí por hoje a gente fica até aqui, tá bom? E eu preciso que vocês comecem a relembrar, a fazer seus momentos de revisão, tá bom? Justamente aqui com esses apontamentos que nós fizemos nessa aula de hoje, tá ok? Por hoje, então, ficamos por aqui. Encontro vocês na próxima aula. Então, até lá, se Deus quiser.